O que seria aprendizagem, então? É um processo que o indivíduo, ainda criança, se apropria ativamente de experiência humana, de conteúdos que seu grupo social conhece. Porém, para que essa criança aprenda, ela precisa interagir com adultos e crianças. Quando a criança ela tem essa interação social, ela desenvolve uma base para seu funcionamento intelectual. Mas para compreender esse complexo processo de conhecimentos e pensamentos de uma sociedade, é preciso reconhecer a natureza social, através de teorias do condicionamento e teorias cognitivas. E o que seria essas duas teorias na qual a aprendizagem ela se baseia para entender essa natureza social? Teorias do condicionamento e teorias cognitivas. A teoria do condicionamento, como o seu próprio nome já diz, é onde o indivíduo, a criança, ela depende daquela situação, é uma obrigação que é imposta sobre ela, sempre havendo um estímulo, podendo ser positivo e também negativo. Quando ele é positivo, quando o estimulador, ele oferece uma recompensa. E quando ele é negativo, o estimulador, ele retribui aquilo numa forma de punição. Já a teoria cognitiva é onde a forma de aprendizagem ela está sempre ligada à interação ao mundo exterior. De acordo com Azubel, ele diz que a aprendizagem é um elemento que provém da comunicação com o mundo e se acumula sobre a forma de uma riqueza de conteúdos cognitivos. Para os cognitivistas, a aprendizagem ela se refere ao processo de organização das informações na estrutura cognitiva. E existem duas formas de aprendizagem, a mecânica e a significativa. A aprendizagem mecânica, ela não tem nenhuma associação com conceitos já existentes na estrutura cognitiva, que no caso daria para resumir ela de uma forma típica, conhecida no Brasil como decoreba, onde o indivíduo ele decora todo aquele conteúdo, mas simplesmente sem entender nada. E pode ser usado o exemplo da moça que foi descrito no texto da Bock, onde ela decora toda aquela poesia como uma forma de castigo. Já a aprendizagem significativa é quando o indivíduo ele associa um conhecimento prévio relacionado e relevante a informações já disponíveis na sua estrutura cognitiva. Essa nova informação ela resulta em um armazenamento orgânico como ponto de ancoragem para conteúdo que se seguirá. Boa noite. Vamos falar sobre a teoria de ensino de Brunner.
A teoria de Brunner foi baseada através dos conhecimentos de Ausubel. A partir da teoria de Ausubel, Brunner elaborou uma nova teoria de ensino. A teoria de Brunner consiste na participação ativa do aprendiz no processo de aprendizagem, por descobertas. Sua teoria tem como prioridade explorar alternativas e um currículo espiral, dando oportunidade para o aprendiz conhecer a contemplação de um mesmo tema em diferentes níveis de profundidade, tendo como ancoragem informações ou ideias relevantes para a aquisição de novos conhecimentos, como exemplo a matemática, que a partir dos números temos novos conhecimentos. Segundo Brunner, para ir adiante em relação à aprendizagem, além da estrutura da matéria, é necessário o desenvolvimento de atitude de investigação. O aprendiz deve desenvolver seu caminho de descoberta científica. O caminho da descoberta tem como papel o aprendiz com sua curiosidade em aprender, investigar, procurar conhecimentos e o professor com o papel principal de observar as curiosidades do aluno, para que possa traçar seu caminho da descoberta científica. Para Brunner, o trabalho do professor é um trabalho de verdadeira tradução. O professor tem como papel traduzir a linguagem da ciência para a linguagem do aluno, modificando a forma de ensino para melhor compreensão do mesmo. A seguir, segue o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre William Shakespeare. Eu sei. Muitos de vocês esperam por isso como se fosse um Vamos falar de Shakespeare. Vamos falar de coisas interessantes. Vocês têm visto Shakespeare da seguinte forma. Tragam o seu amigo aqui. Mas se alguém já viu o Sr. Marlon Brando, pode ser diferente. Shakespeare pode ser diferente. Quero que também podem imaginar um caipira representando o Magda dizendo: será que tô vendo Punhã na minha frente, uai? Cachorro, senhor. Agora não. Vocês podem fazer 3 pratos. Uma refeição completa. Comece com croquete. E aqui, então, mais uma relação do filme, do Sociedade dos Poetas Mortos, no qual, depois da motivação que o professor dá, surge o despertar dessa motivação no aluno rumo ao seu objeto de desejo. Então, de repente, aquela vontade que estava ali reprimida no aluno por conta de não ter quem o apoiasse, quem o incentivasse, começa a florescer. E ele começa a encontrar o seu lugar no mundo, a entender o que ele quer saber, o que ele quer conhecer, o que ele quer ser e fazer. Então, a motivação é um ingrediente muito importante no processo de aprendizagem. Não é verdade, Todd? Descobri o quê? O que eu quero fazer nesse instante, o que há realmente dentro de mim. O sonho de uma noite de verão, é isso? Exatamente. E o que é isso? É uma peça, idiota. Eu sei disso, mas o que isso tem a ver com você? Escuta só, vou ensinar isso no Wayne Hall. Testes abertos. Testes abertos. Eu sei, daí? E daí? Eu vou representar. Haha! Eu vou ser ator. Desde que eu me lembro, eu sempre quis tentar isso. Eu tentei até fazer testes para o teatro de verão no ano passado, mas é claro que meu pai não deixou. Pela primeira vez na minha vida, eu sei o que eu quero fazer. E pela primeira vez, eu vou fazer! Não pode estar um brado sentado. Anda, levanta. Coloque-se em posição para bradar. Brado. Não é só um brado, é um brado bárbaro. Mais alto. Não, isso é um rato. Anda mais alto. Rapaz, grita. Honesto! Viu? Existe
bicho bárbaro dentro de você e não vai se livrar tão fácil. Aquele retrato do tio Walter, quem ele lembra, não pensa. Responda. Um louco. Que tipo de louco? Não pensa, responda logo. Um louco alucinado. Pode se sair melhor, libere a sua mente, use a imaginação. Diga a primeira coisa que vier à cabeça, mesmo que seja uma besteira. Anda! Um louco desvarado historiador. Bom, rapaz, existe um poeta dentro de você. Anda, feche os olhos. Feche os olhos. Agora, escreva o que vê. Eu fechei os olhos e a imagem dele flutua ao meu lado. Um louco desvairado sonhador. Um louco desvairado sonhador com um olhar que golpeia a minha mente. Excelente, agora dê ação a ele. Deixe ele fazer alguma coisa. Suas mãos se esticam, me sacodem. Isso, formidável, formidável. Está sempre murmurando. Murmurando o quê? Murmurando a verdade. E aí? A verdade é como um cobertor que sempre deixa seus pés na Esquece ele, esquece. Continue com o cobertor. Fale sobre o cobertor. Ele... Você puxa, estica, mas nunca vai dar. Você chuta, bate, ele nunca cobre ninguém. E desde o momento em que chegamos chorando até o momento em que partimos morrendo, ele só vai cobrir o seu rosto enquanto você geme, chora e grita. Uma outra questão abordada no capítulo que é importante para a aprendizagem é a respeito da motivação. A motivação ela está relacionada com 3 aspectos. É o ambiente, as forças internas do indivíduo, então o seu interesse, o seu desejo, a sua vontade, rumo a um objeto de satisfação. Então, se de repente a pessoa tem um desejo dentro de si, de repente o desejo de fazer algo, de aprender algo, mas o ambiente não a inspira a isso, ela acaba se sentindo desmotivada. Então ela perde essa motivação, essa vontade, ou acaba inibindo, porque aquele ambiente não está de acordo com essa vontade, né? Com essa vontade da pessoa. Aí aqui nós teremos um exemplo de ambiente desmotivador, um trecho do filme Sociedade dos Poetas Mortos, no qual nós vemos que os professores apenas vão despejando nos alunos o conteúdo, como se os alunos fossem pessoas passivas ali na aprendizagem, quando na verdade o aluno deve ser ativo na aprendizagem. Nesse exemplo, os professores apenas pedem, depositam conteúdos, exigências, sem levar em conta as vontades e sem querer motivar os alunos. Eles não estão interessados em motivar os alunos a conhecer. As 20 primeiras perguntas do final do capítulo são para amanhã. Na lista de projetos... Agricolar. As 20 primeiras perguntas do final do capítulo são para amanhã. Agricolar. Agricolar, por favor, agricolis. Quem não entregar trabalho, o escasso da trigonometria ficará com menos um ponto na média final. Eu insisto não entregar ao testem neste trabalho de casa ficará aqui, com menos nós já vamos ter um exemplo de ambiente final. Motivador. Enquanto Eu insisto no outro que vídeo não me nós vemos os testem neste professores apenas jogando conteúdo para os alunos ali insatisfeitos, sem interesse. Aqui nós vamos ver um exemplo de um ambiente motivador. Nós vemos a diferença no olhar do aluno para com o professor, no interesse, a curiosidade, a atenção que o aluno presta. Então, esse é um exemplo de ambiente motivador. Vou aprender a apreciar a linguagem. Não importa o que os outros digam. Palavras e ideias podem mudar o mundo. Eu vejo o olhar do Sr. Pitts como se a literatura do século XIX não tivesse nada a ver com medicina ou administração, talvez. Sr. Hopkins, o senhor pode concordar com ele pensando devemos apenas estudar o Sr. Preacher, aprender rima e não nos preocuparmos em alcançar outras ambições. Eu tenho um segredinho, vocês aproximem-se. Aproximem-se. Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito.
Nós lemos, escrevemos porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Medicina, direito, engenharia são ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor. É para isso que ficamos vivos. Citando Whitman. Repleto de perguntas repetidas, intermináveis filas incrédulos, de cidades cheias de tolices, ou melhor delas, ouvida. Resposta. Que você está aqui. Que existe vida e identidade. Que a poderosa peça continua e você pode escrever um verso. Que a poderosa peça continua e você pode escrever um verso. Qual seria o seu verso? E aqui então, mais uma relação do filme, né, do Sociedade dos Poetas Mortos, no qual, depois da motivação que o professor dá, surge o despertar dessa motivação no aluno rumo ao seu objeto de desejo. Então, de repente, aquela vontade que estava ali reprimida no aluno por conta de não ter quem o apoiasse, quem o incentivasse, começa a florescer e ele começa a encontrar o seu lugar no mundo, a entender o que ele quer saber, o que ele quer conhecer, o que ele quer ser e fazer. Então, a motivação é um ingrediente muito importante no processo de aprendizagem. Descobri o quê? O que eu quero fazer nesse instante, o que há realmente dentro de mim. O sonho de uma noite de verão, é isso? Exatamente. E o que é isso? É uma peça, idiota. Eu sei disso, mas o que isso tem a ver com você? Escuta só, vou ensinar isso no Wayne Hall. Testes abertos. Eu sei, e daí? Eu vou representar. Eu vou ser ator. Desde que eu me lembro, eu sempre quis tentar isso. Eu tentei até fazer testes para o teatro de verão no ano passado, mas é claro que meu pai não deixou. Pela primeira vez na minha vida, eu sei o que eu quero fazer. E pela primeira vez, eu vou fazer! Então, diante dessa importância da motivação, surge a questão: como fazer com que os alunos sintam-se motivados a buscar o conhecimento? Então, existe ali a possibilidade de trabalhar com interesses já existentes no aluno ou criar novos interesses. Mas como fazer isso? Motivando, né, o aluno através de desafios, desafiando ele, mostrando para ele a possibilidade da aprendizagem. Aprender não é apenas decorar, aprender é compreender realmente, é entender. E então tem ali também a questão de desenvolver no aluno uma atitude de investigação, né, que já foi falado. Então que o aluno pergunte por si, que o aluno questione, vá atrás, que não seja apenas para tirar nota, para passar num vestibular, mas que ele queira saber como as coisas funcionam, que ele queira olhar com os seus próprios olhos. A questão da linguagem acessível, que já foi falado, dos exercícios, a questão da utilidade do conhecimento, né? Tem um exemplo que nós demos ali, no qual o professor fala, né? Por que existe a poesia? A poesia, ela existe por causa da beleza, existe para cativar as mulheres, então mostrar também a utilidade do conhecimento. Então, em relação a esse despertar a motivação no aluno, como fazer isso? Como despertar esse interesse, essa vontade de aprender? Nós temos aqui mais um exemplo do filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Por que eu estou em pé? Alguém sabe? Fica mais alto. Não. Obrigado. Eu estou em pé na minha mesa para me lembrar que ver as coisas constantemente de um modo diferente. O mundo parece muito diferente aqui de cima. Se não acreditam, venham ver vocês mesmos. Venham.
Venham. Quando vocês pensam que sabem alguma coisa, precisam ver de outra maneira, ainda que pareça bobagem ou errado. Vocês devem tentar, quando lerem, não considerem apenas o que o autor acha, considerem o que vocês acham. Cavalheiros, vocês devem procurar enquanto as próprias vozes, porque quanto mais esperarem para começar, menos chances vocês terão de encontrar. Durou disse, a maioria dos homens leva uma vida de tranquilo desespero. Não se deixe levar por isso. Reajam, não se matem como os lemingues. Olhem ao seu redor. Muito bem, obrigado. Precisam se lançar e descobrir novos campos. Então, como nós podemos ver, essa parte do filme tem tudo a ver com essa questão de como despertar o interesse no aluno. O professor ele sobe da mesa e fala que às vezes nós precisamos olhar a vida por ângulos diferentes. Então ele diz, se vocês não acreditam, venham vocês mesmos ver. E é isso. O professor tem que despertar no aluno essa vontade de o próprio aluno querer ver. Não é o aluno falar pelo... Não é o professor falar pelo aluno, mas é o professor inspirar no aluno essa vontade de ver por si próprio, de falar por si próprio. Então nessa cena também ele faz ali, uma breve discurso que diz muita coisa sobre a verdadeira essência do conhecimento, que é ensinar os alunos a pensarem e não a serem aprendizes ativos e não apenas estarem ali escutando como pessoas passivas. E uma outra coisa muito interessante desse filme que nós não passamos nesse slide, mas para quem assistiu é que o professor ele adota métodos bastante diferentes, no qual ele tira os alunos da sala de aula, ele faz com que os alunos subam na mesa, ele faz com que os alunos rasguem os livros. Isso vai causando impacto nos alunos e também uma certa motivação. Vai deixando as aulas interessantes, despertando no aluno essa vontade de aprender realmente. Que é a aprendizagem significativa, né? E não apenas aquela aprendizagem mecânica. Aprender para decorar para fazer a prova, passar no vestibular e depois esquecer tudo. É possível afirmar que tanto Piaget como Vygotsky concebem a criança como um ser ativo, atento que constantemente cria hipóteses sobre seu ambiente. Há, no entanto, grandes diferenças na maneira de conceber o processo de desenvolvimento. Vygotsky postula que desenvolvimento e aprendizagem são processos que se influenciam reciprocamente, de modo que, quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. O desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, e a interação social entre os indivíduos possibilita a geração de novas experiências e conhecimento. A aprendizagem é uma experiência social mediada pela utilização de instrumentos. Eu duvido que a atual administração veja isso com bons olhos. Por quê? O que foi isso? Cavalheiros, podem guardar um segredo. Os poetas mortos eram destinados a sugar a essência da vida. É uma frase de Thoreau que invocávamos no início de cada reunião. Nos reuníamos na caverna indígena e nos revezávamos lendo Thoreau, Whitman, Shelley, os grandes, e até alguns poemas nossos. E no encantamento da ocasião deixávamos a poesia exercer a sua magia. Quer dizer que era um bando de caras sentados lendo poesia? Não, Sr. Overstreet, não eram só caras. Não éramos uma organização grega, éramos românticos. E não líamos só poesia. Deixávamos ela pingar de nossas línguas, como mel. Os espíritos pairavam, mulheres desmaiavam e deuses eram criados. Uma boa maneira de se passar uma noite. Obrigado, Sr. Barry, pelo passeio num caminho esquecido. Queime isso. Principalmente a minha foto. Sociedade dos Poetas Mortos. O quê? Vamos fazer isso essa noite. Hoje espero. De acordo com Piaget, as crianças possuem um papel ativo na construção de seu conhecimento,
de modo que o termo construtivismo ganha mais destaque em seu trabalho. O desenvolvimento cognitivo, que é a base da aprendizagem, se dá por assimilação e acomodação. Quando na assimilação, a mente não se modifica. Quando a pessoa não consegue assimilar determinada situação, podem ocorrer dois processos: a mente desiste ou se modifica. Se modificar, ocorre então a acomodação, levando à construção de novos esquemas de assimilação e resultado no processo de desenvolvimento cognitivo. Somente poderá ocorrer a aprendizagem quando o esquema de assimilação sofre acomodação. De acordo com Piaget, apenas a acomodação vai promover a descoberta de, posteriormente, a construção do conhecimento. O conhecimento real e concreto é construído através de experiências. Emília Ferreiro critica a alfabetização tradicional porque julga a prontidão das crianças para o aprendizado da leitura e da escrita por meio de avaliações de percepção, capacidade de discriminar sons e sinais, por exemplo, e de motricidade, coordenação, orientação espacial e etc. Emília afirma que a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, embora aberta à interação social na escola ou fora dela. Neste processo, a criança passa por etapas, com avanços e recuos, até se apossar do código linguístico e dominá-lo. O tempo necessário para o aluno transpor cada uma das etapas é muito variável, e por não levar em conta o ponto mais importante da alfabetização, que os métodos tradicionais insistem em introduzir os alunos à leitura como palavras aparentemente simples e sonoras, como babá, bebê e papá, mas que, do ponto de vista da assimilação das crianças, simplesmente não se ligam a nada. Segundo o mesmo raciocínio equivocado, o contato da criança com a organização da escrita é adiado para quando ela já for capaz de ler as palavras isoladas, embora as relações que elas estabelecem com os textos inteiros sejam enriquecedoras desde o início. Segundo Emília, a alfabetização também é uma forma de se apropriar das funções sociais da escrita. De acordo com suas conclusões, desempenhos dispares apresentados por crianças de classes sociais diferentes na alfabetização não revelam capacidades desiguais,